O livro é de Romanos. O capítulo é o de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em Ti, e à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, e à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, e à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, e à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça
aliança pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil. Ele está aqui. Quem encontrou o texto de Romanos capítulo 12, o verso de número 2, feche os seus olhos por um minutinho. Espírito Santo, o Senhor é mais que bem-vindo em nosso meio aqui. Eu quero dizer a Ti essa noite palavras que homens não merecem ouvir. O Senhor é perfeito, o Senhor é santo, e não há outro igual a Ti. O Senhor é tudo que eu tenho. Essa noite aqui eu quero agradecê-lo, porque o Senhor já falou comigo nesse ambiente, e eu pude sentir a Tua presença até aqui. E eu quero continuar prestando o meu culto ao Senhor, independente se nesse momento o Senhor vai me usar. Eu quero deleitar diante de Ti o meu louvor, a minha adoração, e expressar que o Senhor é a única pessoa que eu desejo ouvir aqui essa noite. Tem total liberdade, Espírito Santo. Se sinta livre aqui em nosso meio. Se sinta à vontade aqui, meu querido. A casa é tua, a porta está aberta. Nós te desejamos aqui essa noite. Espírito Santo, tudo aqui é para o Senhor, tudo é para Ti. Façamos leitura da palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Vou acompanhar a tradução de vocês. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém? Esse texto, escrito por Paulo na carta dedicada aos Romanos, está falando a respeito de uma época específica, uma geração específica, onde as pessoas, principalmente daquele local, eram desde o seu nascimento expostas a culturas pagãs, expostos a deuses pagãos, falsos. E uma das coisas que mais era priorizada naquela época era o conhecimento. E estou falando para uma geração que desenvolveu a medicina, para uma geração que desenvolveu as artes, para uma geração que desenvolveu a ciência. Nós estamos falando de um povo que conseguiu vencer os gregos, um povo que conseguiu vencer os babilônios, um povo que conseguiu vencer até o povo de Israel. Estamos falando dos romanos. Era um povo forte, era um povo crescente. A sua época especificamente era um povo vitorioso, porém não tinham Deus. Eles serviam aos seus deuses, e boa parte dos deuses litúrgicos deles eram ritualizados por práticas destrutivas, corrosivas, socialmente falando. Vou citar algumas aqui para ficar bem conceituado para todo mundo. Para servir a um Deus que prosperasse a minha família, a minha casa, algumas pessoas tinham que se prostituir. Para agradar a alguns deuses que proveriam nas finanças, alguns deles tinham que sacrificar, matar. Isso até hoje
em alguns lugares, em algumas religiões, eu não tenho medo de falar não, irmão, desculpa, que isso não seja visto em nome dessa igreja, que seja visto no meu próprio nome. Se tiver alguma consequência, é comigo mesmo, não tem problema não. Mas existem algumas religiões que propagam o entendimento de que se eu sacrificar, se eu der, eu vou receber. Mas não é o dar da Bíblia, é o dar das posses. A gente não tem a consciência hoje em dia de que Deus não está interessado no que eu tenho. Deus não está interessado no que eu ofereço. Deus não está preocupado com o quanto eu estou dando. O que move o coração de Deus em favor da igreja, em favor das pessoas, é o caráter, é quem eu sou. Para que eu alcance alguma coisa de Deus, para que eu alcance algum milagre de Deus, para que eu alcance alguma provisão de Deus, não é eu dar minha casa, dar o meu carro, perder meu casamento, não é eu perder família, não é isso, não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que entende que eu preciso sacrificar alguma coisa física para receber alguma coisa espiritual. Está muito longe. Esse povo, os romanos, era ritualístico para eles, era litúrgico. O culto funcionava assim. O que eu tenho de maior valor me garante algo maior do que quem tem menos valor do que eu. Só que Paulo é incrível quando ele vai pregar para os romanos, porque a carta começa mostrando o desejo de Paulo de estar com eles. A carta aos romanos começa mostrando a alegria de Paulo pela igreja em Roma. E eu vou falar uma grande verdade aqui. A igreja romana é um modelo do tempo que nós estamos vivendo. Porque é uma igreja que, embora não entenda o valor, a profundidade do servir a Deus em sua essência, mas é uma igreja que tem vontade, uma igreja que tem sede, uma igreja que tenta, que busca, mesmo do seu jeito. Então a carta de Paulo, ela se inicia com ele demonstrando o desejo de estar com eles. Hoje, um pouco mais cedo, eu precisei orar por um filho meu. Um pastor, está debaixo da minha cobertura, mas estava doente. E aí me ligou: apóstolo, vem aqui orar por mim que eu não estou bem. Está acontecendo um monte de coisa. Fui lá na casa dele hoje. E aí, bom, pastor, eu acredito que você vai me entender muito bem que com a gente é desse jeito. A gente chega no lugar, muitas vezes a gente não sabe ao certo o que é. E sentei na mesa, conversei com ele, com a esposa, e foi prolongando. Aí Deus me moveu: agora a gente pode orar. Fomos para a sala, coloquei um fundo musical. Eu sou desses, irmão, eu gosto disso. Antes de eu orar por qualquer pessoa, eu preciso ter a minha intimidade. Aí eu comecei a cantar. E aí eu pus a mão no ombro dele, e na hora me veio o texto de Atos 27, o naufrágio de Paulo. E esse texto que estou ministrando para vocês aqui hoje, Deus me deu em 4 etapas. Faz 4 dias que eu estou pedindo para Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, eu vou naquele lugar, o Senhor não falou nada comigo ainda. E aí Ele me deu os louvores. E aí Ele foi me mostrando o teor do assunto, que não é tratar a respeito do culto ritualístico, mas do culto pessoal. Porque o que vai trazer a presença de Deus para cá não é o que a gente faz no coletivo, mas é quem eu sou sem você saber, sem você ver, sem você ouvir. Não adianta nada, pastora, estar todos aqui reunidos, sorrindo um para a cara do outro, e no coração falando mal da irmã, falando mal da pastora, tocando aonde não se deve tocar. Para Deus é muito melhor estar sentado de cara feia, mas sendo verdadeiro. O culto acontece quando a gente mostra a verdade de quem nós somos. Pedro, tu me amas? Não tenha medo de se expor diante dele. Não tenha medo de mostrar quem você é de verdade diante dele. Pus a mão no ombro do pastor, fui orar por ele. Deus me deu o texto de Atos 27. E aí o Espírito Santo gritou dentro de mim:
fui eu que afundei o barco. E eu olhando aquilo, falei, não. O destino é Roma, a parada é Malta. Não tem como. Paulo queria ir para Roma. O coração de Paulo estava em Roma. O desejo de Paulo estava em Roma. Mas Jesus queria algo com Paulo em Malta. Por quê? Porque Paulo tinha o que Malta não tinha. Então, para que Paulo pare em Malta, ele afundou o barco. Naufragou. Quebrou. O que eu estou dizendo é claro, é direto, é bem objetivo. Tem situações que a gente quer demonizar demais. Foi o diabo que faliu, foi o diabo que tirou, foi o diabo que fez ir embora. Tem coisas, irmão, que é Deus quem está afundando o teu barco mesmo. É Deus! Por quê? Porque Ele tem algo com você numa ilha que você não pararia se não fosse Deus. Situações que você não entraria por sua própria vontade, então Deus te para. Pessoas que você não abraçaria por sua vontade, mas Deus te para. Está entendendo? Que algumas situações são necessárias. Deus está falando muito comigo. Malta é um lugar de Deus revelar quem é e quem não é. Em Malta, Paulo está sendo acusado de coisas que não fez. Em Malta, alguém está olhando para ele, vendo que ele está tentando ajudar com alguma coisa, foi pegar um graveto e foi mordido por uma víbora. Aí os homens da ilha estão olhando para ele e estão dizendo, certamente ele é um assassino perigoso. Porque escapou do naufrágio e a justiça não vai deixar viver. Mas alguém vai ter que esperar para ver Paulo continuar vivo, Paulo continuar pregando, Paulo continuar orando, Paulo continuar operando milagres. Paulo não para por causa de fofoca, Paulo não para por causa de falácia, Paulo não para por causa de acusações, porque Paulo sobrevive naufrágio, porque Deus está com ele. Porque Paulo sobrevive a serpentes, porque Deus está com ele. É simples. Ele revela. Deus revela quem é e quem não é. Malta é o lugar de Deus mostrar quem é de verdade. Em Malta, as víboras que ficam escondidas no meio dos gravetos têm que aparecer. É assim. Em Malta, Deus não deixa ficar debaixo do pano. Em Malta, Deus não deixa ficar em oculto. Desculpa se eu vou ofender alguém aqui, mas é melhor você se revelar do que Deus te mostrar diante da fogueira. Revele a verdade do teu interior. Mostra quem você é de verdade. É uma coisa intrigante, pastora, que em Roma Paulo seria morto. Em Roma Paulo seria decapitado. Escuta uma coisa linda que eu vou falar para alguém aqui. O desejo dele estava em Roma. O coração dele estava em Roma, aonde ele seria morto, aonde tudo acabaria, aonde o ministério teria um final, aonde ele escreveria as famosas palavras: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Só que Deus está dizendo para ele: quer descanso, Paulo? Quer parar um pouquinho, Paulo? Vai mostrar serviço primeiro. Tem coisas que eu coloquei na tua mão que eu não dei na mão de outros. É por isso que Deus não te deixa parar. Tem coisas que Deus confiou a você, que tem outras pessoas que precisam. Gente, eu estou falando sério. O corpo é formado por membros. A cabeça é Cristo. Então, pastora, não adianta. Porque eu penso que, eu quero que essa mão segure lá. Mas eu sou o pé. Fica no teu lugar. Faz a tua parte. Porque o corpo precisa funcionar por inteiro. Paulo, você carrega uma coisa que o pessoal de Malta não tem. A Bíblia diz, no capítulo 28 do Atos, que tinha muita gente doente em Malta.
o principal, o chefe, também estava doente. Aí quando eles, eu acho isso incrível. Eu estou dizendo que Deus vai colocar algumas coisas em evidência aqui. Quando o povo percebe que Paulo não caiu morto, então eles entendem que alguma coisa divina tem nele. Não, se não morreu, é naufrágio, é picada de víbora, altamente venenosa. Não morreu, então alguma coisa de Deus tem nele. Faliu a empresa, foi mandado embora do trabalho, a família abandonou, o pai e a mãe rejeitou e virou as costas, os amigos, sobreviveu, sabe por quê? Porque tem alguma coisa de Deus em você. A ilha de Malta vai revelar o cuidado que Deus tem com você. O próprio Paulo está descobrindo isso. Meu Deus, que coisa louca, Jesus. O próprio Paulo está tendo a oportunidade de experimentar isso. E é por isso que o texto da carta aos Romanos, quando ele vai falar da vontade de Deus, ele usa esse termo, experimentar. Você não está entendendo? Experimentar, pastora, não é beber até matar a sede. É só sentir o sabor. É tão bom, é tão completo, que a menor quantidade te sacia. Meu irmão, será que alguém tem noção do que é isso? Glória, glória. Paulo é um exemplo de pessoa que entende o ministério, que entende o chamado de Deus. Escuta aqui, a parada de Paulo em Malta aconteceu quando Paulo já estava preso e já estava condenado. Paulo vai ter que entender que está chegando o tempo de encerrar na vida dele, e ele está tendo a sensibilidade de perceber que ele não é a última bolacha do pacote. Paulo está acabando e Deus vai levantar alguém. Então Paulo está na correria de escrever cartas, de enviar para as igrejas, porque ele quer que todos entendam a seriedade, a profundidade do chamado de Cristo Jesus, porque Jesus não nos chamou para ser estrelinha brilhando na parede da igreja. Jesus chamou a gente para parecer com Ele, para ser a imagem dEle, para ser a representação dEle. Então o que há de acontecer? Paulo está escrevendo as cartas para que as igrejas entendam a seriedade dessa responsabilidade. Você não está aqui para mostrar o teu nome, você não está aqui para mostrar o teu título, você não está aqui para mostrar os teus feitos, é tudo para a glória de Cristo. E eu estou citando todas essas coisas porque a igreja de Roma, embora cristã, embora convertida pela pregação dos apóstolos, a igreja de Roma é uma igreja que está fragmentada. É uma igreja que está passando por um processo de limpeza. É uma igreja que está passando por um processo de repúdio daquilo que era a cultura deles antes de Cristo. Então, é necessário que, mesmo com amor, eu estou falando uma coisa muito séria, tá? Exortação de Deus não é bater, exortação de Deus é se sensibilizar. O Paulo está dizendo: eu quero estar com vocês, eu quero que vocês vejam as coisas que estão acontecendo comigo,
Eu quero que vocês entendam que eu estou preso, eu estou padecendo, eu já fui esbofeteado, vários naufrágios eu suportei, já fui perseguido, já tentaram me matar, me apedrejaram. Mesmo assim, eu quero que vocês entendam a seriedade, porque eu não paro, eu não desisto, embora com todo esse problema, porque existe alguém maior do que eu, que até aqui me guardou. É essa a visão que Paulo quer passar para essa igreja. Eu estou de pé, não é por causa de algum Deus aí estatualizado, pintado num quadro, não. Não é por causa do meu dinheiro, não é por causa do meu conceito, não é porque as pessoas me conhecem, não. Eu estou de pé porque existe um Cristo que está vivo. Eu estou de pé, não é porque eu sou bom. Eu estou de pé, não é porque eu sei fazer. Se há alguma coisa boa em mim, é Paulo dizendo, não vem de mim. Por quê? Já não vivo mais eu. Está entendendo? É necessário a gente compreender o que a gente está fazendo aqui. Quem a gente quer apresentar para as pessoas aqui? Quem a gente vai apresentar para as pessoas da sociedade aí fora? Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Como eu queria que Paulo estivesse aqui. A igreja de hoje precisa dessas lições. A igreja de hoje está acostumada com tudo ser bom para ser de Deus. E o Paulo que está escrevendo para os romanos sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é o que está preso. Não é o que está com um terninho bonitinho, falando bonitinho, cantando bonitinho. É o que estava preso. É o que foi rejeitado pela sua própria sociedade onde ele convivia. Afinal, além de judeu, Paulo também tinha cidadania romana. E fora isso, era fariseu. Muito bem estudado. Mas quando ele fala o nome de Cristo, o farisaico, o judaico joga ele para fora. Não serve mais. A cultura judaica joga ele para fora. Não serve mais. Por quê? Porque está tratando de um assunto que para que eu participe tenho que mudar. Não há uma servidão, há um Cristo vivo que não me mude de verdade. Para Jesus não adianta você saber, não adianta você conhecer, você tem que sentir, experimentar. Não é sobre eu saber a profundidade da água, é mergulhar. Profeta Ezequiel,
Deus não falou para ele, ó, observa quantos metros eu estou entrando para... Não. Vem. Josué, quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, que Deus disse para ele, eu vou abrir, todo mundo vai atravessar, todo mundo, mas antes, sacerdote, lindão, roupas brancas, tá em destaque, tá bom, só vai abrir se o sacerdote pisar o pé na água. Ministério não é para quem quer vir, ministério é para quem quer agir. É por isso que Deus não levanta todo mundo. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são. Está entendendo? Porque não adianta nada Deus gritar do céu o teu nome, levantar o profeta que vem rodando, falar seu CPF, endereço, título de eleitor. Não adianta, se você não vai fazer nada. Pastora, me perdoa, mas não tem como. A gente querer ver a obra frutificar se alguém não regar. Paulo disse, eu plantei, mas Apolo regou. E aí, Deus deu crescimento. Se a gente não tiver essa consciência, nada vai acontecer. Eu quero viver a cura. Eu quero ser tocado. Eu quero ser ungido. Mas não quero fazer nada. Não sacrifica. E o sacrifício que eu estou falando aqui não é dinheiro. É o que está escrito um verso antes do que a gente leu. O verso de número 1, do capítulo de número 12, do livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, pastora, não é o culto que eu fico sentadinho, que eu faço a leitura no momento que está lendo, que eu canto louvor no momento que está cantando. Culto racional não é aquele que eu não posso falar em língua estranha, que eu não posso me movimentar, que eu não posso levantar da cadeira. Culto racional é aquele que eu tenho razão, entendimento de que o sacrifício que Deus quer não é parcial, é total. Não é só o que eu tenho, pastora, é quem eu sou. Esse é o sacrifício que Ele quer receber de você. Ah, mas eu pequei. Eu amo isso aqui. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ah, mas eu caí. Eu não posso. Eu não. Calma. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, escolheu sabendo a personalidade de todos, sem exceção. Jesus olhou para Pedro no dia da ceia e falou: para trás de mim, amigo? Não. Ungido? Não. Satanás. Para ser o mais bonitinho possível. Não é Deus que está te usando não, Pedrão. Só que quando Ele ressuscita e aparece para os seus discípulos na praia, Ele olha para Pedro e diz: tu me amas? Apacenta as minhas. Eu sei quem você é, eu sei que você não dá conta, mas eu estou te dando uma responsabilidade que você não vai fazer sozinho. A ovelha não é tua, o dono da ovelha te responsabiliza. Ele provê. Pastor não é quem tem ovelha. Pastor é quem tem pasto. Jesus está dizendo para Pedro: ó, a ovelha não é tua. Eu não estou chamando você para fazer nada sozinho. Não estou chamando você para fazer nada do seu jeito. Pedrão, eu te conheço.
Eu sei da tua capacidade, eu sei das tuas limitações. Quando Deus chamou você, deixa eu deixar claro isso aqui, Ele chamou você sabendo quem você era e sabendo o que Ele faria de você. Então existe aqui um trajeto, existe um percurso. Eu estou dizendo, Deus está falando conosco aqui. Alguém quer Roma, Deus prometeu Roma. Existe uma Malta aqui, que Deus vai revelar para você o cuidado que Ele tem com você, que Deus vai revelar para você quem é e quem não é, que Deus não vai te deixar confundido, enganado. Existe no percurso um lugar que Deus reservou para mostrar para você o que Ele quer de você. Nós estamos aqui essa noite para isso. É isso aqui que Deus nos trouxe para vivermos. Não é sobre o que eu já fiz, aonde já fui, porque eu já cantei, pastora, porque eu já preguei, porque eu já pastoreei, aí hoje eu não consigo mais. Meu irmão, me perdoa, mas para, não está na tua mão. Não foi você que me escolheu, eu vos escolhi a vós. Não é no teu controle. Ele não está chamando você para você ver se pode, se consegue, se dá na tua agenda, se dá no teu salário, se dá na tua conta. Não, eu te chamei e acabou. Eu não tenho como. Ele cria um caminho onde não existe. Não tem problema. A gente tem que parar de colocar desculpa demais para aquilo que Deus já falou que Ele vai se responsabilizar para fazer. A gente tem que parar de colocar empecilho demais naquilo que Deus já falou que vai vir do alto e não vai vir de mim. Porque se Deus quisesse que a gente fizesse tudo sozinho, você pode ter certeza que a igreja não estaria assim hoje. Eu garanto para você que não teria essa estrutura. Sozinhos a gente não consegue. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o culto não é sobre você. Para de reclamar demais. O culto é sobre Ele, é a vontade dEle, é o tempo dEle, é o jeito que Ele quer. Porque assim as coisas vão dar certo. O anjo desceu para falar com Paulo um dia antes, e a palavra do anjo é: vai quebrar, vai naufragar. Você conseguiria ouvir de Deus que o que você mais desejou não vai acontecer no teu tempo? A gente também tem esse problema. Quando alguma coisa não acontece do meu jeito, acabou, não vai acontecer, não quero mais, deixa para lá, não era Deus, não foi Deus que... Calma, filho, Malta é necessário, mas Roma ainda é o destino. Essa parada, esse momento é necessário para você se descobrir, para você descobrir quem é o Deus que você está querendo servir. Porém, Ele não alterou o percurso, continua a mesma coisa. Vai chegar onde eu falei que vai chegar, vai viver o que eu falei que vai viver, vai possuir o que eu falei que vai possuir, vai alcançar o que eu falei que vai alcançar, vai entrar aonde eu falei que vai. O pastor muito bem falou aqui: a terra é boa. Existem dificuldades que são necessárias para que Deus se revele em mim. Não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho capacidade. Todo mundo vai voltar dizendo: não dá. Mas existe alguém aqui dentro essa noite, que o céu está liberando uma palavra sobre você. Não é do teu jeito, não é, mas vai acontecer do mesmo jeito. Malta é necessária. Eu vou pegar um ganchinho no que o pastor falou. Olha para quem está do teu lado. Eu não sou de fazer isso aqui não. Diga assim para ele: a terra é boa. Diga: tem gigante. Diga: a terra é sua. Eu não me lembro de Deus falar para o povo de Israel, nesse trecho, que eles iriam vencer. Eu me lembro de Deus dizer a Moisés: eu
vou remover do meio de vós os cananeus, os amorreus, os heteus, os jebuseus. Eu vou tirar. Eu estou dizendo que o culto aqui hoje é para você descobrir quem você é. É o que reclama demais ou é o que entende que por mais que esteja doendo agora, o agora não define o amanhã que Deus preparou para mim. Porque o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Você está conseguindo experimentar isso aqui? Tem gente aqui que já tentou de todo jeito, pastor. Fez tudo que dava, desistiu, e a palavra para você vai voltar lá onde você parou. Eu não estou falando que gente desviou, não é essa não é a palavra. Não é gente que desviou, é gente que desistiu daquilo que Deus falou que era teu. É gente que se cansou no processo e abandonou propósitos de Deus. É alguém que se acomodou com Malta por medo de outro naufrágio. É alguém que se estabeleceu num lugar que era provisório, esquecendo que Deus tinha um lugar que é eterno. Existem coisas de Deus sendo reveladas para pessoas. Você pode ficar de pé por um minuto? Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. O meu Salvador, Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Reminarakandore mahasuri mikalabawa. Andore que abaracalawa baradoremia serkia. Deus trouxe alguém aqui só para dar um chacoalhãozinho e lembrar você que Malta não é destino final. Lembrar você que não é porque não aconteceu no teu tempo que Deus deixou de fazer o que Ele falou que ia fazer. Lembrar você de que não é porque alguma coisa não aconteceu da forma que você projetou que Deus parou de trabalhar. Eu estou falando aqui a respeito de um Cristo que sabia que seria crucificado e que no momento ele recebe um conselho de um amigo, e o conselho é: não vai para lá, não entra lá, porque lá vão te prender, lá vão te matar, não sobe para Jerusalém. Eu vim aqui falar de um Cristo que entendeu que o propósito carregava algumas dores necessárias. Não fuja das dores que Deus te causa, não fuja das dores que Deus te causa, não fuja de Jerusalém, porque a prisão não te impede, a prisão não te mata. Quem se levanta contra você não tem poder de impedir o que Deus falou a teu respeito. Faz parte do processo. Alai que amandori calabaracanda. É maua, ela baraçala. Faz parte do propósito. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu,
e eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Narai kele minahasuri minarakandarábia. Deus só me trouxe aqui para falar isso pro coração de alguém. Você vai voltar aonde você parou. Você vai recomeçar aquilo que Deus colocou na tua mão. Tem gente aqui que desistiu muito cedo. Não precisou de muito, pastora, para o diabo parar algumas pessoas. Tinha sonhos, queria tanto, estudou tanto, se dedicou tanto, aí nem aconteceu nada tão grave, parou. O Senhor está mandando dizer para alguém: você vai voltar. E eu não vou te fazer só mais forte, eu vou te fazer vitorioso. Eu tô vendo diploma descendo aqui. É Maua, ele é Baracandoraia, ele é Minarraçuia. Jesus, é hoje. É Maio, Ulabara Plominacia, Remiquia, Rebaua. Ele está me mandando dizer para alguém dessa forma: eu vou te colocar outra vez aonde tudo aconteceu. Eu vou te levar de volta para o lugar do teu naufrágio. Calma, Paulo, não acabou aqui. Malta não é destino final. Eu tenho um barco pronto para te levar para onde eu falei que eu vou te levar, para te colocar onde eu falei que eu vou te colocar, para te estabelecer. Eu falei que eu faria você se tornar. Eu estou dizendo para alguém que independente de como foi, independente de quem se levantou, independente do que falaram de você, independente do que já tiraram de você, você não vai parar. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. Só quero a ti. É maio. Labanjobi que amaua paracanda. Maracandore mi calabandora mahasuri mi calabaua. Aprenda a reconhecer os lugares que Deus te coloca. Aprenda a reconhecer os momentos que Deus permite você viver. Porque por mais que alguma coisa doa, nem tudo é final. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e
à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Ele tá aqui. É maior que minarau andore me calau amandorecia. Antes de qualquer coisa, tem alguém enfermo aqui essa noite com dores, caroço, nódulo, tumor, qualquer coisa? Tá enfermo, quer ser curado? Esse é o teu momento. A janela está aberta. Tá enfermo, quer ser curado? Vem. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo